Ainda continuamos o nosso estudo do capítulo 42 do livro do Gênesis. Resumo do encontro passado, a primeira viagem dos irmãos de José ao Egito. José acabou se tornando o primeiro ministro do faraó. Ele interpretou os sonhos e a interpretação dele se revelaria verdadeira pelos 7 anos de abundância que aconteceria no Egito. Durante esse tempo, ele recomendou, após a interpretação do sonho, que o faraó tomasse algumas providências para que, nos 7 anos de carência, de fome, de sede, enfim, de penúria, o povo não sofresse. O faraó fica impressionado com a interpretação do sonho de José e o torna primeiro-ministro do Egito. Esse período de fome, de carestia, de carência de bens, atinge também a Palestina, onde estão o seu pai e os seus irmãos. E é nesse contexto de fome que Jacó, o velho Jacó, Israel, manda seus filhos ao Egito para comprar víveres. E lá José os reconhece, mas eles não reconhecem o seu irmão. E tem toda aquela vicenda, aquele acontecimento que leva José a endurecer a voz, a tratá-los de forma rude, prende o seu irmão e diz, logo no começo, ele quer deixar alguns presos e quer mandar um para a Palestina para trazer o seu irmão. Depois ele volta atrás, deixa um preso e libera todos os outros para irem buscar o seu irmão mais novo. Muito bem, e é exatamente isso que nós estudamos no encontro passado. Eles refletem durante esse acontecimento, enquanto são presos, lembram-se do mal que fizeram a José. Em verdade, espiamos o crime cometido contra o nosso irmão, é o que está no versículo 21, uma aflição tremenda. José, porém, que no primeiro momento chora, mas quer ser duro, mas nós sabemos que não é de ódio, digamos assim, é uma estratégia para rever o seu irmão, que agora ele sabe que está vivo, o seu velho pai também está vivo, e vamos continuar o nosso estudo a partir do versículo 29. Vamos ao texto. Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe nestes termos tudo o que lhes tinha acontecido. Relatam o que aconteceu ao seu velho pai. Penso que o versículo 29 não há muito o que explicar. Versículo 30, o homem que governa o país nos falou asperamente e nos tornou por espiões. Eles estão falando do irmão e não sabem que é o seu irmão. E de fato, não é preciso recordar que ainda nesse capítulo 42, José foi áspero, José foi duro, José foi intransigente, tratou-os quase com arrogância. Podemos até dizer que tratou com arrogância e foi arrogância mesmo. Avante, versículo 31. Dissemos-lhe que éramos gente honesta e não espiões. Eles estão relatando de fato aquilo que aconteceu. José sabia que eram seus irmãos, mas insinuou que eles eram espiões exatamente porque já tinha em mente aprontar um pouquinho com eles para depois liberar acabou liberando todos, só deixou um preso para mandar buscar o seu irmão. Ele achou que essa era a única maneira de rever o seu velho pai e o seu irmão que nasceu do mesmo ventre, o ventre de Raquel. Raquel só teve 2 filhos, José e Benjamim. Lembrem-se que ele foi vendido como mercadoria para o Egito com 17 anos. E quando ele se tornou primeiro-ministro do faraó, tinha 30 anos. Portanto, decorreram o quê? Decorreram alguns anos na casa de Potifar, depois 7 anos de abundância,
e não sabemos exatamente quantos anos de penúria quando os irmãos dele apareceram no Egito. Então já estamos aí com toda certeza mais de 20 anos que ele não vê o seu velho pai, que ele não via os seus irmãos e, lógico, evidentemente, o seu irmão de útero é Benjamim. Que éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, dos quais um já não existia mais, e o mais novo estava no momento com nosso pai na terra de Canaã. É um relato fiel, aconteceu exatamente isso. O irmão que já não existia mais, eles julgavam que José, depois de ter sido vendido para mercadores que passaram por ali para o Egito, tinha morrido. E imaginavam e disseram verdadeiramente que o caçula está na terra de Canaã. Trata-se de Benjamim. Versículo 33, o governador do país disse-nos: por isso reconhecereis se sois gente de bem, deixai junto de mim um de vossos irmãos, levai o trigo que precisais para alimentar vossas famílias e partir. Não precisa de mais comentários, porque foi exatamente isso que ele disse, é reprodução fiel, é apenas o relato minucioso do que realmente aconteceu. José realmente disse isso, não é o momento de a gente voltar atrás, vamos avante. Versículo 34, conduzir-me-eis então vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas gente honesta, eu vos devolverei então vosso irmão, e podereis negociar no país. A frase não foi exatamente essa, mas nós não devemos aqui interpretar o negócio como algo fixo, como eles iriam se fixar no Egito. Trata-se de um negócio bem prático. Eles são gente de fora que chegou para comprar a mercadoria. É pagar, pegar a mercadoria e voltar para casa. Eles foram atrás de comida. Não é negócio no sentido fixo, de comércio, como nós entendemos. É um negócio de compra e venda. Nós temos dinheiro e queremos comida. Vocês têm a comida e querem o dinheiro. Pronto, resolvemos e voltamos para casa. É negócio nesse sentido. Versículo 35. E esvaziando os seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram seu dinheiro, tiveram medo. Bem, aqui descobre-se, eles ainda não. Aqui a gente já viu pela ordem de José que determinou ao intendente e aos seus subordinados que colocassem dinheiro nos sacos. Um gesto de grandeza, um gesto de magnanimidade. Ele não apenas deu víveres suficientes para que seus irmãos voltassem com a mercadoria, como também dinheiro. Ou seja, na prática, eles ganharam tudo, porque o dinheiro deles foi colocado nos sacos, e agora que eles descobrem isso, e tiveram medo. Não me perguntem medo de quê? Não seria melhor a Escritura falar de alegria? Medo? Porque não entendem aquilo que está acontecendo. Teriam eles sentido medo não propriamente do faraó, mas de Deus Todo-Poderoso? Estariam eles estupefactos por esse fato que para eles, por enquanto, não há explicação plausível para eles? O fato é que tiveram medo. Jacó disse-lhes: vós me tirais os meus filhos. José já não existe, Simeão tampouco, e quereis me tomar ainda Benjamim. Tudo vem cair sobre mim. É plausível, é compreensível que um homem idoso, Jacó, que vai morrer, se não me engano, o velho Israel com 137 anos, mas isso a gente vai ver na aula seguinte. Essa informação está no último capítulo do livro do Gênesis. Um homem que começou sua vida com todos os carinhos, com todos os mimos da sua mãe, era o predileto da mãe, em detrimento de Esaú. O episódio da primogenitura que ele usurpou com a ajuda da mãe, a bênção do seu velho pai Isaque para Jacó no lugar de Esaú.
E depois veio praticamente toda uma vida de sofrimento, porque ele vai ser desterrado, ele vai para longe de sua terra para não ser assassinado pelo seu irmão. Lá, com toda a alegria de ter casado com Raquel, mas ele passa por dificuldades também com Lia, a disputa entre as duas. Depois vem a indisposição séria com Labão, o seu sogro. Enfim, depois ele retorna e sofre bastante, sofre tremendamente com os seus filhos já crescendo. Lembrem-se do estupro de Dina, lembrem-se do massacre dos seus irmãos mais velhos, que mataram mesmo todos os membros da família de Siquém. Um exagero, uma vingança desproporcional, um sofrimento tremendo desse homem. Ou seja, foi muito sofrimento na vida dele. E agora, já idoso, não vai morrer agora, evidentemente. A constatação dele é plausível. Ele pensa que José morreu. Simeão está preso no Egito, e agora querem tomar o caçulinha, isto é, Benjamim, o caçula não só de todos os filhos, mas o segundo filho da sua amada Raquel, que já tinha morrido, morreu em Belém de Éfrata, morreu nas cercanias da cidade onde nasceu Davi, onde nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O curioso nesse versículo 36 é que ele parece insinuar que a morte de José, teria sido responsabilidade deles. Vós me tirais os meus filhos. É a primeira vez que na Escritura Israel insinua que a morte, que não é verdadeira, José está vivo, o desaparecimento de José teria sido responsabilidade dos seus filhos. Trata-se aqui de um desabafo de um homem triplamente sofrido. Está na iminência de perder, na cabeça dele, de perder o terceiro filho. Versículo 37, Rubem disse-lhe: tira a vida aos meus 2 filhos, se eu não te reconduzir Benjamim. Confia-o a mim, eu te reconduzirei. Reparem que quem fala é o filho mais velho, que por enquanto tem o direito de primogenitura. Ele já aprontou com seu pai, porque dormiu com a concubina dele, fez sexo com a mulher que pertencia ao pai, o que deixou o pai indignado, e o pai no fim da vida vai tirar a primogenitura dele. Mas é quem intervém porque é o filho mais velho. É compreensível isso. Nós já sabemos do episódio, ele dormiu com a concubina do seu pai, em Gênesis 35, 22, vamos dar uma olhada no texto. Foi durante sua estada nessa região que Rubem foi dormir com Bala, concubina de seu pai, e Israel soube. Uma dor tremenda. Bom, é o mais velho aí que está falando. Por outro lado, Rubem poupou a vida de José. Lembram do episódio? Os irmãos queriam matá-lo. Rubens fez uma intervenção muito bonita até certo ponto. Muito bem. E Rubem, vejam, Rubem, nesse mesmo capítulo 42, é o primeiro a reconhecer a calamidade que estavam experimentando por terem maltratado seu irmão. É uma reflexão muito bonita que ele faz, quando José, sem que eles soubessem que o primeiro-ministro do Egito era seu irmão, mandou-os colocar na prisão. Isso foi providencial, porque ele fez uma reflexão na frente deles. Vamos ao versículo 22 do capítulo 42. No versículo 42, o irmão mais velho intervém e diz algo, acho providencial. Vamos ler em voz alta? Não vos tinha eu dito, disse Rubem, para não pecardes contra o menino? Não quisestes ouvir-me? E eis que agora que nos é reclamado o seu sangue. E José está ali perto. E José está vendo tudo isso.
E José se comove, e José chora, suas entranhas se revolvem, mas ele não pode voltar atrás. No fundo, a estratégia dele vai se revelar boa, perfeita, porque é a única maneira dele ter junto de si o velho pai e o irmão, que ele não tem certeza ainda se está vivo, e vai fazer isso para educá-los, é uma pedagogia às vezes muito boa, que a gente tem uma prensa, não é? Nas pessoas que cometeram besteira na vida, que nós amamos, mas que é preciso que elas aprendam, que elas reflitam, e na dificuldade, na aflição, é tão bom quando o nosso coração cai em si. Aliás, a parábola do filho pródigo foi providencial que o pai não tomasse nenhuma providência, e que lá na pocilga ele caísse em si. Então, a indigência, a carência, a desgraça, o sofrimento, às vezes fazem tão bem para certas cabeças duras, não é? E aqui foi providencial. Meu filho, tornou Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu, e só resta ele. Se lhe acontecesse um acidente nesta viagem que ides fazer, faríeis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sob o peso da dor. É a primeira reação dele. Depois ele será convencido pelos irmãos que precisa deixar o menino, por uma razão simples: se eles não levarem o menino, Rubem, que está lá, o outro irmão que está preso no Egito, provavelmente vai morrer, Simeão vai morrer. Então, digamos assim, Jacó está entre a cruz e a espada. Será convencido, evidentemente, no capítulo 43. Volte ainda, por favor, o versículo 42, último versículo. Vejam: porque seu irmão morreu e só resta ele. Esse é claro que não só resta ele em sentido absoluto, porque todos os irmãos estão ali na frente dele. Há de ser entendido o só resta ele como o único filho de Raquel, que é a amada dele, com devido respeito a Lia, e com devido respeito a Bala, e com devido respeito a Zelfa, as duas escravas, uma de Lia e outra de Raquel. O amor da vida de Jacó foi Raquel, e ponto final. Ele casou com a irmã por causa daquela vicissitude aprontada por Labão, e as escravas, que eram propriedades, uma de Lia e outra de Raquel, uma para competir, para rivalizar com a outra, Raquel, que no começo era estéril, entregou a escrava para ter filhos, como aliás Sara fez com Abraão com relação a Agar, aquele costume da época. Pronto, era só essa observação. Já vamos entrar imediatamente no capítulo 43. O capítulo 43 é um capítulo inteiramente javista. Lembrem-se da teoria das 4 fontes: a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte deuteronomista, a fonte sacerdotal. Muito bem, então, em síntese, foi a mão mais antiga, apenas uma única mão, que redigiu todo esse capítulo 43. Muito bem, eles chegaram, introdução ao capítulo 43, eles chegaram do Egito com muita comida. Só que comida é um bem de, como o próprio nome diz, de consumo. Você vai consumindo, e um dia acaba. Dito e feito. É assim que começa o capítulo 43. A fome pesava sobre o país. Nenhum comentário, versículo 1, vamos ao 2. E tendo acabado o trigo trazido do Egito, o pai disse aos seus filhos: voltai e comprai-nos um pouco de víveres. O Egito é colado com Israel. A distância, malgrado naquele tempo não haver carro, mas não era uma distância, digamos assim, gigantesca. É verdade que a travessia do deserto, tanto do Negev, na atual Israel, como na península do Sinai, é uma travessia sofrida, é uma travessia ainda que com camelos, com dromedários, etc., mas é arriscada, ela é perigosa, ela é cheia de vicissitudes, porque é deserto. E no deserto você tem toda sorte de dificuldades. Muito bem, é preciso voltar de novo. É preciso, porque não tem mais comida.
Nada mais a comentar, penso eu, no versículo 2. Passemos para o versículo 3. Judá respondeu-lhe: aquele homem nos declarou formalmente que não voltássemos à sua presença sem levar conosco nosso irmão. E acrescento o versículo 4, porque é a mesma intervenção de Judá: se mandas nosso irmão conosco, desceremos para comprar víveres. Ou seja, ele lembrou que a condição para que o filho que ficou no Egito vivesse é que eles voltassem com o irmão caçula. Se essa condição não se satisfizesse, eles seriam tratados por espiões. Não houve uma ameaça formal de morte contra o menino que está preso, mas nas entrelinhas é óbvio, é evidente, nós temos um irmão que está preso, precisamos de comida, e o governador daquele país disse que nós não aparecêssemos lá sem o nosso irmão mais novo. Até agora eles não desconfiaram de absolutamente nada. Então, se mandas nosso irmão conosco, desceremos. Parece-me que aqui é uma forma, é um recado bem educado do filho para o pai: nós só vamos com Benjamim. Se Benjamim não for conosco, nós não iremos. Avante. Mas se o não deixas ir, não desceremos, porque ele nos disse: não sereis admitidos em minha presença se nosso irmão não estiver convosco. E de fato, José, quer dizer, o governador do Egito, que é José, que eles não sabem que é José, disse isso. Ele está tentando convencer o pai, que terminou no capítulo 42 dizendo: o menino não vai. E agora ele manda os irmãos, os filhos, para o Egito, vão comprar comida. Não tratou do irmão. E Judá lembra: a questão não é somente a comida, a questão é nosso irmão que está lá preso. E o que o governador disse: não serão vocês admitidos na minha presença sem o garoto. Israel disse: estão percebendo aqui a mudança? Ora se fala de Jacó, ora se fala de Israel. Lembrem-se que o capítulo 42 também tem a mão eloísta, e aqui esse capítulo é javista. De qualquer maneira, é a mesma pessoa. Depois da luta com o anjo, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Portanto, Jacó e Israel são a mesma pessoa. Está claro? Por que me fizestes este mal, dando-lhe a conhecer que tinhas ainda um irmão? Na cabeça do velho patriarca, eles não deveriam ter dito isso. Só que quando José, governador do Egito, perguntou isso, eles não sabiam do plano de José. Portanto, aqui temos que inocentá-los. Israel está insinuando que a culpa de tudo aquilo que aconteceu, um filho preso lá e o outro intimado a comparecer no Egito, é culpa deles, eles não deviam ter revelado. Avante. Versículo 7. Aquele homem, responderam eles, perguntou por nós e por nossa família, e quis saber se nosso pai ainda vivia, se tínhamos outro irmão, e respondemos as suas perguntas. Podíamos, porventura, adivinhar que ele nos ia mandar levar a ele o nosso irmão? Faz sentido, faz sentido. Avancemos. E Judá disse a Israel, seu pai: deixa partir o menino comigo, e pôr-nos-emos a caminho para essa viagem. Desse modo poderemos viver e escaparemos à morte, nós, tu e nossos filhinhos. Eu penso que esse foi o argumento decisivo. Se eles forem para comprar comida sem Benjamim, não vão conseguir a comida. O irmão que está preso provavelmente vai morrer. E quem ficar em Canaã também vai morrer de fome. Ou seja, Israel não tem escapatória. Ou deixa o menino querido partir, ou então todo mundo morre. O argumento do versículo 8 faz sentido sim. Deixa partir o menino. Pergunta: qual é a idade de Benjamim agora? Não dá para dizer com exatidão, mas vamos raciocinar onde foi que nasceu, aliás, quem nasceu primeiro, José ou Benjamim? José. José nasceu em Padã Arã. Portanto, José não é, quanto ao local do nascimento, não é um hebreu.
É claro que ele é hebreu pelo sangue que corre nas veias dele, ou seja, ele é neto de Abraão. Muito bem. Mas ele é um turco. Padan Aram fica na Turquia. Como Abraão é um iraquiano, nos termos de hoje, não é? É um iraquiano. Mas Benjamim nasceu em Israel atual, que é Belém, que aliás nem é rigorosamente Belém, que pertence aos palestinos, né? A autoridade palestina é quem cuida. São duas cidades coladas e temos aquele escândalo no limite entre Belém e Jerusalém, aquela cerca e aquele aparato militar todo, porque são duas nações que até agora não chegaram a uma paz definitiva e rezamos para isso. Pois bem, então foram vários anos depois, não dá para dizer com exatidão quantos anos depois do nascimento de José nasceu Benjamim. Ademais, mas vamos pular. Qual era a idade de José quando foi vendido para os mercadores do Egito? 17 anos. Com quantos anos ele se tornou primeiro-ministro do Egito? 30 anos. Depois, 7 anos de abundância, e mais 1 ou 2 ou 3, não sabemos. Então, já temos mais de 20 anos que 2 irmãos, um talvez 10 ou 15 anos mais velho do que o outro, Benjamim aqui certamente tem mais de 18 anos de idade. Alguns chutam que ele teria aqui de 25 a 30 anos de idade. Então, o termo menino, olha lá, não pode ser interpretado, tradução, língua portuguesa, não pode ser interpretado como um garotinho. Garotinho sim, no sentido que é ponta de rama, que é o caçula de todos. Nesse sentido, até uma mãe que tem 7 ou 8 filhos, o mais novo tem 45, 50 anos de idade, a mãe diz coloquialmente, né, esse menino, um marmanjão de 45 anos, 50 anos de idade, mas a mãe chama sempre de menino porque é caçula. Bom, então não dá para dizer a idade aqui, mas certamente estamos com um Benjamim com mais de 25 anos de idade. Versículo 9. Eu respondo por ele, é de mim que tu reclamarás. Se não tu reconduzir e não o recolocar diante de ti, serei eternamente culpado diante de ti. Aqui ele já está apelando. Eu assumo a responsabilidade, meu pai. Libere o meu irmão, libere o menino. O pai não tem alternativas, e tanto é que ele vai acabar cedendo, porque se não ceder, o mal vai ser pior, todo mundo vai morrer de fome. O filho que está preso vai morrer para lá, todo mundo vai morrer porque não tem víveres, inclusive Benjamim vai morrer e o velho pai vai morrer, e Jacó vai acabar se rendendo a essa argumentação. Continua então o seu filho Judá. Se não tivéssemos demorado tanto, certamente já pela segunda vez estaríamos de volta. Ele está achando que é hora de partir. Não me perguntem quanto tempo decorreu entre a chegada deles com os víveres que vieram do Egito e o que é narrado no versículo 1, ou seja, a fome pesava sobre o país depois que a comida acabou. Não dá para dizer no livro do Gênesis quanto tempo decorreu. Versículo 11. Se assim é, disse-lhes Israel, seu pai, tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra e levai-os como presente a esse homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, resina, ládano, nozes de pistácia e amêndoas. O velho Israel cedeu. E cedeu de uma forma muito curiosa, típica dos orientais. Lembram-se quando Abraão mandou um escravo a Padan Aram atrás da futura esposa, o que foi que ele levou? Levou muitos presentes para ganhar também com esses agrados, com esses mimos, a família dele. Isso é típico do oriental, agradar, não é? A pessoa de quem você espera receber um favor, um pedido, alguma coisa. Falemos um pouco do bálsamo aqui presente. O bálsamo é uma resina, é uma espécie de goma produzida por certas árvores,
uma resina que tem uma dupla finalidade, tanto aromática, portanto, perfume, como também tem propriedades medicinais, para estancar o sangue, para evitar uma hemorragia. Naquele tempo a medicina era muito rudimentar, o bálsamo também era usado para isso. E para ser derramado em cima dos corpos, para, digamos assim, aliviar um pouco o mau cheiro da eventual putrefação antes do sepultamento. Bem, essa resina era produzida especialmente na região de Galaade. Vamos dar uma olhada em Jeremias 8, 22. Jeremias 8, 22. Era uma região de Israel especializada na fabricação dessa resina, desse aroma, desse perfume aromatizado. Não haverá mais bálsamo de Galaade, nem se poderá encontrar um médico, porque então a ferida da filha de um povo não se há de cicatrizar. Aqui temos duas informações. De fato, a cidade conhecida pela fabricação dessa resina, devia haver certamente em Galaade, norte de Israel, bastante vegetal, de onde se extraía essa goma, essa resina cheirosa, com essa propriedade cicatrizante. Vejam o versículo 22. Pulemos agora para o outro presente. Vejam que o velho Israel está pedindo para eles levarem um pouco. Lembrem-se que a fome estava atingindo a Terra Santa. Não dá para levar muito, mas é o melhor que eles têm. São os produtos daquela terra, os agrados, os mimos. Um pouco de bálsamo, já falamos do bálsamo. Um pouco de mel. Lembrem-se que a Terra Santa é chamada terra onde correm leite e mel. Muito bem, Josué, capítulo 5, versículo 6, não é o momento agora. Mel que, no tempo deles, devia ser entendido em dois sentidos: o sentido primitivo de abelha e o sentido que agora os judeus dão ao mel. Israel é um país muito pequeno, mas o mel que eles exportam, que é uma delícia, quem já esteve em Israel e provou, é o mel extraído da tâmara, um fruto docíssimo, uma delícia. E os judeus explicam hoje, o guia lá em Israel nos falou exatamente isso. Israel é terra, se chama terra de leite e mel. Mel, primitivamente, no tempo dos patriarcas, era de abelha. Agora, essa expressão passou também para o líquido gostoso que se tira da manufaturação, ou manufaturamento é um dos subprodutos da tâmara, terra onde jorra leite e mel. Resina é uma goma perfumada, parecida com o bálsamo, mas de outro vegetal. Ládano é uma mirra, a mirra mesmo, aquela que os magos do Oriente levaram para Jesus: ouro, incenso e mirra. É um líquido que goteja de uma árvore, muito usado na perfumaria e também como ingrediente para os óleos santos das unções. Vamos dar uma olhada no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, esta perfumaria que foi derramada, João 19:39, no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, no corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Mirra era também a matéria-prima para confeccionar o óleo nas unções dos sacerdotes, dos profetas, etc. Êxodo, por favor, Êxodo 30, 22. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas. Vejam, preciosos, não é um aroma qualquer. 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo,
250 ciclos de cana odorífera, etc, etc. O que nos interessa é a mirra. Portanto, o óleo da unção, vejam o título dos versículos 22 em diante, desse capítulo 30, o óleo da unção e o perfume consagrado. Eu quero lembrar a vocês que em toda quinta-feira santa, a missa dos santos óleos, feita pelo bispo na catedral, missa celebrada com todo o seu presbitério, tem na Catedral Militar, tem na Catedral de Brasília. Pois bem, é um aroma perfumado, é uma resina cara, é exatamente por causa desse costume, dessa disposição no livro do Êxodo, porque se trata da unção que será dispensada para os sacerdotes, para os profetas, para os reis, etc. Então, temos o óleo consagrado a ser usado no Santo Crisma, nas ordenações, na unção dos enfermos e no sacramento do batismo. Esse óleo é abençoado, no caso do Crisma, é consagrado no dia da Quinta-feira Santa. Por uma razão pastoral, pode ser antecipado para um outro dia, como é no caso da Catedral Militar. Bem, nozes de pistácia é uma prima da nossa castanha. Nozes, todos vocês conhecem, dispensa comentário, e amêndoas também, isso dispensa comentários. Vamos ao versículo 12. Levai também convosco o dinheiro em dobro, para restituir a soma que encontrastes na boca dos sacos, certamente por engano. Aqui uma característica da honestidade, da retidão do velho Jacó. Isso não é dinheiro nosso. E não importa se está no saco de vocês. Se vocês ficaram comigo, se vocês ficaram assustados, devolvam. Que bonito, né? Que bonito. Devolvam. Vocês vão levar o dinheiro daqui, e esse dinheiro que foi encontrado nos sacos, vocês vão devolver. E de fato vão devolver, mas José não vai aceitar. A gente vai ver lá pelo versículo 22, vamos dar uma olhadinha no versículo 22, vejam que bonito, todos os irmãos, sinal de que esses meninos todos foram muito bem educados por um homem reto, por um homem decente, por um homem íntegro. Eles devolveram dinheiro, versículo 22, quando tornamos a trazê-lo conosco e trazemos ao mesmo tempo outro dinheiro para comprar víveres. Não sabemos quem tenha metido o nosso dinheiro em nossos sacos, etc, etc. E é lógico que José vai desconversar e não, deixe tudo isso para lá, etc. Mas aqui o destaque no versículo 12 é a retidão do velho Jacó. Versículo 13. Tomai vosso irmão, parti e ide ter com esse homem. Imaginem vocês a dor do velho Jacó. Por outro lado, ele não tem escapatória. Se não deixar ir o menino, todo mundo provavelmente vai morrer. Ele deve ter intuído isso e se rendeu diante do argumento do menino Judá. Versículo 14. Que o Deus Todo-Poderoso vos faça ganhar os favores desse homem, a fim de que ele deixe voltar vosso irmão, juntamente com Benjamim. Quanto a mim, se devo ser privado de meus filhos, paciência, que eu seja privado deles. Intuam aí, na mente de vocês, a angústia desse homem, que não tem certeza se eles vão voltar, se Benjamim vai voltar, se o filho que está preso no Egito vai voltar. Paciência. Versículo 15. Tomaram, pois, consigo o presente e uma soma dobrada de dinheiro, assim como Benjamim, e partiram para o Egito e apresentaram-se a José. Dispensa comentários, avante. José, vendo-os, e com eles Benjamim, disse ao seu intendente: faze entrar estes homens na casa, mata um animal e prepara-o, pois comerão comigo ao meio-dia. O texto não diz, não fala da emoção, da reação de José ao ver o irmão do mesmo útero que ele não via havia sem dúvida alguma mais de 20 anos. Deve ter sido uma cena comovente. José é uma pessoa extremamente emotiva. Daqui a pouco a gente vai ver esse homem
chorando pela mínima coisa, não mínima coisa, desprezando a gravidade do fato que o leva à comoção, mas é um homem que facilmente caía no choro, caía no berreiro. Então, José ainda não se dá a conhecer, aliás, não vai se dar a conhecer nem nesse capítulo, é no próximo capítulo que ele vai se dar a conhecer. Fazem entrar esses homens na casa, a casa dele. Ele é a segunda maior autoridade do Egito, devia ser um palácio, certamente devia ser um palácio. Eles vão comer comigo ao meio-dia, ou seja, o horário do almoço. Versículo 17, fez o intendente como José tinha dito, introduziu-os na casa de José. Vai ser um banquete, Versículo 18, vendo isto, ficaram amedrontados. Diziam eles, por causa do dinheiro encontrado da outra vez nos nossos sacos que nos conduzem aqui, vão nos assaltar, cair sobre nós, escravizar-nos e apoderar-se de nossos jumentos. A pior desgraça é uma pessoa ressabiada, mas ressabiada sem motivo, é só uma mera desconfiança. Ou seja, o velho ditado que quando a esmola é grande, o cego desconfia. Mas espera aí, o que é que está acontecendo? Nós vamos entrar na casa desse homem? Vamos participar de um banquete? Será que isso é uma cilada? Será que isso é uma armação? Será que eles vão aprontar conosco? Será que eles vão nos eliminar? E assim por diante. Passa tudo isso na cabeça dos desconfiados filhos de Jacó. Avante. Então, aproximando-se do intendente da casa de José, falaram-lhe à entrada da casa. Estão em dúvida, estão com medo, estão com receio, e agora vão indagar o empregado, o lugar-tenente de José naquela casa. Versículo 20, desculpa, meu senhor, disseram eles, viemos já uma vez comprar víveres. Como a intervenção deles vai até o versículo 22, vamos ler tudo. Quando chegamos à estalagem e abrimos nossos sacos, o dinheiro de cada um se encontrava na boca de seu saco, era o peso exato do dinheiro, tornamos a trazê-lo conosco, e trazemos ao mesmo tempo outro dinheiro para comprar víveres. Não sabemos quem tenha metido nosso dinheiro em nossos sacos. O pai é reto, o pai é íntegro, e os filhos também. Aqui se aplica o ditado que nem sempre é verdadeiro, que filho de peixe, peixinho é. O pai determinou que o dinheiro que não era deles fosse devolvido, e ele reproduz exatamente o que aconteceu. O dinheiro está aqui e queremos devolver. Retidão de uma família, sem dúvida alguma, muito bem educada nos princípios morais daquele tempo, não posso dizer do mundo inteiro antigo, mas princípios de Abraão, princípios de Isaac e princípios do velho Jacó, do velho Israel, que não está ali presente. Muito bem, passemos assim, no versículo 21, somente lembrando para quem não veio na aula passada, foi José que mandou colocar o dinheiro nos sacos. Vamos lembrar, Gênesis 42, de 27 a 28, na estalagem, abrindo um deles o saco para dar de comer ao seu jumento, viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o meu dinheiro, disse ele aos seus irmãos, ei-lo aqui no meu saco. Eles ficaram desfalecidos. Na verdade, só descobriram uma parte da novidade, da surpresa, porque em cada saco havia dinheiro, não era apenas naquele saco, mas em todos os outros sacos, e eles só vão descobrir isso quando chegarem em Canaã. Bem, versículo 21, terminou a intervenção, eles fazem travam esse diálogo com o intendente. Vamos ao versículo 23, por favor. Aqui nós vamos ter uma intervenção curiosa. Um intendente de um país que não professava a fé de Israel vai fazer uma intervenção curiosa. O Deus de vossos pais. Vamos ao texto. Ficai tranquilos, respondeu-lhes ele, nada temais. É o vosso Deus, o Deus de vossos pais, quem vos pôs um tesouro em vossos sacos. O vosso dinheiro me foi entregue. Deus trouxe-lhes Simeão, que estava preso. Simeão estava preso.
Simeão vai participar do almoço. Mas o que interessa aqui é, primeiro, o vosso Deus, o Deus de vossos pais. O Egito, naquele tempo, era politeísta. Adorava muitos deuses. Como explicar, então, que o intendente faça uma intervenção, digamos, monoteísta? Reconheça a divindade do Deus deles. Provavelmente, o seu patrão, José, que conservou sempre a fé hebraica, a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, educou esse menino. Digamos assim, catequizou esse menino. Uma pessoa de confiança de José acabou se convertendo à fé de José. Não dá para dizer que José foi para o Egito acompanhado de alguém, que esse menino seria um hebreu. Não dá. O relato diz que ele foi vendido como mercadoria, como escravo. Portanto, ele foi sozinho, ele foi tirado da cisterna e levado para o Egito. Então, aqui estamos diante de um intendente que, com toda certeza, era egípcio. E só essa explicação, mas eu respeito as outras, essa proposta, essa sugestão, explica, dá plausibilidade a essa explicação, ou seja, o vosso Deus, o Deus de vossos pais, é o tipo da frase da fé monoteísta de José, que só faz sentido se esse rapaz foi instruído, foi educado, foi catequizado, expressão atual, pelo próprio José. O vosso dinheiro me foi entregue. Ou seja, o dinheiro que vocês trouxeram para comprar os víveres já está comigo. Sou eu que vou providenciar os víveres que vocês vieram comprar. Avante. Versículo 24. Fê-los em seguida entrar na casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Nós já vimos a hospitalidade oriental. No tempo de Abraão, lembram com que carinho, com que atenção, com que polimento ele recebeu os anjos na casa dele, nos carvalhos de Mambré. Lembram disso? A hospitalidade típica oriental. Não era um privilégio dos hebreus, era um privilégio, era um costume do mundo daquele tempo. Inclua-se também o Egito. Não estamos aqui em Canaã, estamos no Egito. Foram tratados como príncipes, eram convidados de honra. Daqui a pouco vai chegar o primeiro-ministro na casa dele, vai ser um banquete, eles têm que estar limpos, eles têm que ser bem tratados, o banquete vai ser colocado à disposição deles. Então, essas providências, digamos assim, rudimentares dos empregados da casa para os visitantes ilustres. Versículo 25. E enquanto esperavam por José, que devia voltar ao meio-dia, preparavam o seu presente, pois foi-lhes anunciado que comeriam em casa dele. A troca de presentes é um costume antiquíssimo. Vocês lembram da rainha de Sabá, que foi visitar Salomão? Ela foi com muitos presentes. Ela vem de longe, apresenta, os presentes, o dono da casa acolhe, etc. A troca de presentes a homenagem, é uma forma de homenagear aquela pessoa, ou seja, como sinal da nossa admiração, da nossa gratidão, do reconhecimento da sua importância, da sua insigne autoridade. Nós trouxemos isso como sinal do nosso, enfim, prepararam tudo para quando José chegasse. Versículo 26. Logo que José entrou em casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham trazido, prostrando-se diante dele até a terra. Aqui a gente lembra o quê? O sonho de José, no capítulo 37, e também já no capítulo 42. Veja no capítulo 42, versículo 6, que quando eles se apresentaram da primeira vez diante do seu irmão, se prostraram. Agora se prostraram de novo. Na primeira vez não sabiam que era José, e aqui ainda não sabem que é José. Pela segunda vez, cumpre-se o sonho, cumprem-se porque foram 2 sonhos, os sonhos de José,
que estão no capítulo 37, versículos de 5 a 9. Não é o momento agora de recordar, porque já recordamos várias vezes. Avante, versículo 27. Ele perguntou pela saúde deles e ajuntou: vosso velho pai, do qual me falastes, vai bem? Ainda vive? Impressionante. Velho pai. Vamos ver agora a idade de Jacó quando ele morreu. Gênesis 47, 28. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. Só no Egito. Atenção, só no Egito. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração de sua vida foi de 147 anos. Perfeito. 147 anos. Então, mesmo sabendo que ele ainda tem 18 anos pela frente, mas já é um homem idoso, já tem mais de 100 anos. Então, velho pai, não é uma expressão redundante. Vosso velho pai, do qual me falastes, vai bem, ainda vive. É o filho que está ansioso para saber se o seu pai está vivo. E aqui já podemos imaginar a comoção de José, que daqui a pouco vai chorar. Teu servo, nosso pai, está passando bem e vive ainda. Responderam-lhe, inclinando-se até o solo. O teu servo, nós já falamos que era uma maneira coloquial de um súdito, de um vassalo, ou de uma pessoa absolutamente inferior àquele a quem ele está se dirigindo, de chamá-lo, de se chamar de meu senhor e de se considerar servo. Muito bem. Versículo 29. Então, levantando os olhos, José viu Benjamim. Aqui é comovente. Viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. É este, disse ele, vosso irmão mais novo, do qual me falastes? E ajuntou: que Deus te faça misericórdia, meu filho. Meu filho, na verdade, é uma força de expressão, porque ele ainda não se deu a conhecer. Então, ele está na posição de quem pode chamar aquela pessoa, mesmo que supostamente estranha, de filho. Aqui a gente já pode imaginar a felicidade deste rapaz que não aguenta e vai cair no berreiro. Versículo 30. E retirou-se precipitadamente, porque suas entranhas se tinham comovido por causa de seu irmão e tinha vontade de chorar. Entrou em seu quarto e deu livre curso às lágrimas. E vamos terminar o nosso encontro de hoje falando, como eu havia prometido, do chororô que acometia o coração desse rapaz, que devia ser uma pessoa de uma sensibilidade tremenda, um homem muito emotivo, de um coração enorme pelo bem que ele vai perdoar todos eles, vai chamá-los para o Egito, vai protegê-los até o fim da vida, vai cuidar do pai, vai cuidar de todo mundo. Ele vai ser o protetor da família. Então, José, o chorão, é o primeiro choro aqui. Vamos ao segundo choro, versículo 42, versículo 24. Ele já tinha chorado antes. Gênesis 42, 24, por favor. E José afastou-se deles para chorar. Basta. Chorou uma vez, Gênesis 42. Chorou em Gênesis 43, 30. Vamos agora a Gênesis 45, 2. Mais um choro desse rapaz. Um coração grande, um homem magnânimo, um homem em quem emoção e grandeza de caráter caminhavam juntas, um homem profundamente apegado à família, um homem de um coração imenso. Gênesis 45, versículo 2, em voz alta: pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram. Terceira vez. Vamos à quarta vez, ainda nesse capítulo 45, versículo 14, em voz alta: então ele jogou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar. Benjamim também chorou sobre os seus ombros. E vejam que coisa bonita do versículo 15, mas isso é assunto para depois. Ele beija cada um deles. Então, além de emotivo, é um homem de grandes virtudes e um homem carinhoso. É claro que beijo é uma forma de carinho,
mas não é a única. Tem pessoas que têm um bloqueio natural, não conseguem fazer paparico, carinho, dengo, cafundé nos filhos, pela própria formação, mas a gente sabe que no fundo são pessoas carinhosas do jeito dela. Capítulo 50, versículo 1. Aqui vejam, José emotivamente, digamos assim, dando vazão a toda a sua emoção. José atirou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando. Que bonito. E ainda tem o versículo 17. A partir do versículo 16. Mandaram, pois, dizer-lhe, antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime, aqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. 5 vezes. Essa figura maravilhosa merece, mais do que nosso pai Abraão, a maior quantidade de capítulos do livro do Gênesis.